E hoje nós queremos falar sobre alguns episódios, na verdade, sobre a vida de Noé, não detalhadamente a história de Noé, mas algo que a Bíblia nos revela, nos 4 capítulos da Bíblia ali em Gênesis, em que se trata quando Deus chama Noé, quando Deus fala com Noé, quando Deus realmente escreve a história com Noé. Então o tema dessa palavra é o próximo capítulo, né? Gênesis capítulo 6, verso 22. Projeta para nós, por favor. Olha o que diz aqui na palavra do Senhor. Assim fez Noé, consoante ou conforme a tudo que Deus lhe ordenara. Então observe aqui, esse versículo está dizendo que Noé, ele fez tudo direitinho, da forma que Deus falou para ele fazer, ele fez. Na Bíblia, querido, Noé, ele foi o primeiro homem que fez algo para Deus. Também é considerado o primeiro homem que fez tudo conforme Deus mandou. E todos conhecem a história de Noé. Tem livros, tem filmes, enfim, a Bíblia nos mostra. A história de Noé, ela é marcada pelo dilúvio, ela é marcada pela salvação da humanidade, ela é marcada pela salvação dos animais. E Deus olhou para a terra, e diz a Bíblia, aqui em Gênesis, que Deus viu que a terra estava corrompida. E aquilo entristeceu o coração de Deus. Projeta para nós, Gênesis capítulo 6, verso 11 e 12. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, a razão porque Deus queria destruir o homem, o que ele havia construído, que ele havia trazido à existência, era porque havia se corrompido, a violência havia aumentado. Querido, se hoje fosse os dias de Noé, eu acredito que Deus também estaria olhando do mesmo jeito. Mas lá, quando você lê toda a história de Noé, Deus fez uma aliança com Noé que, depois do dilúvio, Deus falou: eu não vou mais destruir o homem com o dilúvio. E graças a Deus por essa aliança, não é verdade? Porque se não fosse essa aliança, né, eu acredito que Deus já teria destruído há muito tempo. Porque o homem se corrompeu, o homem se deixou levar. E nós vemos na história aqui de Noé, que então Deus decide destruir. Olha só o versículo 13, capítulo 6, verso 13. Quando Deus decide então destruir. Então disse Deus a Noé: eu resolvi dar cabo, ou seja, dar fim de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então esse era o plano de Deus, e Deus estava revelando o plano para Noé, o que ele queria fazer. Então Deus olhou e viu que a terra estava corrompida, mas a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Olha só aqui o versículo 8 e 9, porque Deus olha para Noé, e o que Deus encontra nele? Quem era esse homem? Quem era Noé? Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aqui fazia toda a diferença. Noé andava com Deus, e Deus escolheu este homem para que ele construísse uma grande arca, para que através desta arca, então, houvesse salvação. Porque Deus falou: olha, Noé, eu vou destruir, como nós lemos aqui, eu vou destruir todo o ser vivente. E a Bíblia diz que Deus falou: eu vou destruir todo ser que respira, as aves, os animais, os répteis, tudo vai morrer, tudo vai perecer, eu vou destruir tudo.
Mas Deus fala com Noé: Noé, eu vou destruir, mas você vai construir uma arca, você e sua família vão entrar na arca, os animais vão entrar também na arca, mas eu vou enviar o dilúvio, e as águas vão cobrir a terra, e toda a alma vai perecer. E assim, querido, é a história do dilúvio, a história de Noé. Olhando para esse contexto e fazendo uma comparação, a arca que simboliza a salvação, isso retrata para nós, simbolizando também que a arca é a igreja do Senhor. E nós, como Noé, somos edificadores desta arca. Então você começa a olhar para você e imaginar o seguinte: Deus escolheu você para edificar a igreja que vai trazer salvação aos homens. Amém? Então Deus, da mesma forma que Deus contava com Noé, Deus conta com você e Deus conta comigo. Amém? Fala, glória a Deus, porque Deus conta comigo. Agora a pergunta é: Deus pode contar realmente com você, irmãos? Amém? Então diga para o seu irmão: Deus te chamou para edificar a sua igreja. Então no livro de Gênesis nós encontramos aqui 4 capítulos que narram a história de Noé, capítulos 6, 7, 8 e 9. No capítulo 6 e 7 nós vemos Deus falando com Noé. Projeta para mim, capítulo 7, verso 1. Disse o Senhor a Noé. Até aqui. Então olha só, Deus falando com Noé. Deus falando lá no capítulo 6. Aqui no capítulo 7, Deus... E disse Deus a Noé, ou seja, Deus falando. E eu te faço uma pergunta nesta noite: você tem certeza que Deus fala? Sim ou não? Sim, né? Eu acredito que você, da mesma forma que eu, crê que o Senhor fala. E Deus fala, querido. Deus fala através da sua palavra. Deus fala de diversas maneiras. Deus fala com o homem através de visões, sonhos, de revelação. Deus usa pessoas para ir até você e falar com você. E olha lá se Deus não usar um animal para falar com você, né? Como fez lá com Balaão, que usou a jumenta, né? Deus usou a jumenta lá em Números capítulo 22, 23. Ali você vai ler a história de Balaão. E Deus usou a jumenta para falar com ele. Mas Deus fala, querido. Mas Deus falou no passado. Deus falou com grandes homens e mulheres nos tempos antigos. E Deus continua falando também nos tempos de hoje. Eu creio, querido, que você já ouviu a voz de Deus em algum momento da sua vida. E eu vou te provar por quê. Quantos aqui já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Aleluia, todo mundo, aleluia, que bênção. Então veja bem como que Deus fala com você. Imagina a pessoa que entra pela primeira vez na igreja, e ela começa então a ouvir os louvores, ela começa a ouvir a palavra, e o Espírito Santo vem e Deus começa a quebrantar aquele coração, ele começa a ouvir aquela palavra, então Deus começa a ministrar no seu coração, na sua vida, e ela aceita Jesus. Então, quando a pessoa ouve Deus falar, quando Deus fala com essa pessoa, pode ter certeza que Deus está escrevendo uma nova história na vida dela. Ou seja, os próximos capítulos da sua vida vai ser só um caminho de vitória, amém? Então deixa eu te falar algo: quando você ouve a voz de Deus, é Deus abrindo um caminho de vitória para você trilhar. É Deus querendo escrever uma história linda e perfeita para você. É Deus querendo fazer com que você faça a história. Assim como Noé, Deus falou com Noé, e a partir daí, Deus fez história na vida de Noé. Quero te perguntar: alguma vez você
pediu para Deus falar com você? Já pediu para Deus falar com você? Às vezes a gente fala: Deus, fala comigo. Parece que o céu está de bronze, parece que o Senhor não me ouve, parece que o Senhor não está me vendo, parece que o Senhor esqueceu de mim. A gente ouve muito isso, querido. Ouve sim. Eu me lembro uma vez que estava nessa situação, faz um tempo isso, e eu falei: Deus, fala comigo. E eu não ouvia Deus falar comigo. E eu não sou daqueles de abrir a Bíblia, né? E vamos ver o que Deus fala aqui comigo. Tem gente que faz muito isso. Eu conheço pessoas que gostam de fazer isso, né? Abrir a Bíblia, o que eu leio ali é Deus falando, né? Cuidado. Mas naquele dia, eu falei: Deus, eu vou abrir aqui. E eu abri, querendo ouvir Deus falar comigo. Deus fala na sua palavra. Você conhece a Bíblia, você conhece a palavra de Deus, você conhece as promessas de Deus. Mas às vezes você precisa de uma palavra específica para aquele momento que você está vivendo ali. E eu precisava realmente do socorro de Deus naquele momento. Sabe quando você está pensando em desistir, quando você está pensando que não tem mais jeito. E eu lembro que eu abri a Bíblia ali, caiu no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Eu creio um versículo bastante conhecido. Projeta para nós aí, só para a gente relembrar esse versículo aqui. Olha só, e aí eu li: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Querido, eu li esse versículo, eu fiquei emocionado na hora. Só que aí sim Deus falou comigo: o que eu quero falar com você está no versículo 13, não é no versículo 10. E aí eu desci, versículo 13, por favor. Porque eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Então, querido, quando você realmente vai para a presença de Deus, Deus fala com você. Eu fiquei imaginando o apóstolo Pedro, quando ele pediu para andar sobre as águas, e depois que ele começou a andar sobre as águas, ele olhou ali para a tempestade, para os ventos, e ele se desesperou e começou a afundar, e ele clamou por Jesus, e Jesus veio e socorreu Pedro. E de que forma Jesus socorreu Pedro? Estendendo a mão, né? Pedro estendeu a mão para cima e Jesus pegou na mão dele e levantou ele. Foi dessa forma que Deus me mostrou, Deus falou comigo naquele dia. Então, querido, Deus fala. Deus realmente, Ele quer, sabe, revelar a mim e a você o quão Ele é um Deus amável, o quão Ele é um Deus cuidadoso, o quão Ele é um Deus poderoso, e que tem planos poderosos para mim e para a sua vida. Me lembro outra vez em que eu também estava buscando ao Senhor numa madrugada, e falava: Deus, eu preciso ouvir do Senhor, porque eu havia ouvido a experiência de um pastor que ele falava o seguinte: olha, porque às vezes a gente fala, né? Fala muito, tem pessoas que falam demais, né? E aí não para ouvir. E eu falei: Deus, eu quero ter essa experiência de ficar calado e esperar o Senhor falar comigo, até ouvir a sua voz. E naquela madrugada eu me lembro que eu parei, sentei na cama, tinha um quarto na minha casa lá, naquela época separado, e eu fui para esse quarto e sentei na cama. Depois de orar, buscar, eu falei: Deus, agora eu vou ficar aqui, sem falar nada, somente para te ouvir. E aí, fiquei em nada. Mas, quando eu estava quase para desistir, então, o Senhor falou comigo. Aí eu ouvi o Senhor falar comigo, no meu espírito,
E Deus falou: pega uma caneta e um papel e anota o que eu vou te falar. Querido, quando Deus falou comigo isso, eu falei, eu até arrupiei na hora. Eu falei, corri lá, peguei a caneta e o papel. Eu falei, Deus, estou aqui. Querido, naquela madrugada Deus me falou coisas poderosas, que fortaleceu a minha vida e que fortaleceu a minha caminhada na presença dEle. Foi uma experiência única, uma experiência tremenda na minha vida. E eu quero dizer, com esses testemunhos, eu quero apenas dizer que quando você vai para a presença do Senhor, de alguma maneira Ele vai falar contigo. Noé andava com Deus, por isso Deus falou com ele. Se você anda com Deus, se você vai para a presença do Senhor, pode ter certeza, querido, que Deus vai falar com você, de alguma maneira. Mas Deus fala, principalmente através da sua palavra. Há momentos que Ele fala e pensamos que é um pensamento intruso. Não, esse pensamento é uma coisa da minha cabeça, não é Deus falando. Às vezes falta a sensibilidade nossa de perceber e de ouvir a voz de Deus. Será que é Deus que está falando? Será que é Deus realmente que está me direcionando nisso? O profeta Samuel, quando foi chamado por Deus, projeta para nós, por favor, 1 Samuel capítulo 3, verso 3. Ele não entendeu, ele não conhecia a voz de Deus, mas Deus estava chamando ele, olha só. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, verso 4, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui, verso 5. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Aqui Deus estava chamando, falando com Samuel. E Samuel não entendeu que era o Senhor. E se você continuar lendo aí o texto, você vai ver que Deus chama Samuel por 3 vezes. 3 vezes ele corre lá no profeta Eli e fala, sim Senhor, o Senhor me chamou. E o profeta, não foi eu que te chamei. E aí o profeta fala, não, é Deus que está falando com você, Deus quer falar com você, Deus quer se revelar a você. Querido, quantas vezes Deus tem tentado falar com você, e você tem endurecido o seu coração, endurecido, sabe, a sua percepção de ouvir Deus falando com você. Quantas vezes Deus está te direcionando, dizendo, filho, filha, o caminho é esse, a direção é essa. É isso que você precisa melhorar, é isso que você precisa mudar, é isso que você precisa fazer. E às vezes endurecemos o coração. Principalmente quando Deus quer usar você para abençoar outros. Que você tem que, às vezes, abrir mão de alguma coisa. Eu já vi tantos testemunhos poderosos, né? Quando Deus fala, olha, dá o carro para fulano. E aí a pessoa fala, não, essa voz não é de Deus, né? Já pensou? Tem que ter uma intimidade aí com Deus. Então, andar com Deus faz com que você perceba a voz de Deus. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Isso é sobrenatural, isso é privilégio seu, exclusivo. E não é todos que têm, sabe, essa intimidade de ouvir Deus falar coisas específicas. Mas Deus quer se revelar a você, mas Deus quer falar com você. Então, aqui no primeiro capítulo, então, da vida ali, da história de Noé, Deus fala com Noé. E no capítulo das nossas vidas, para entrar num caminho, num processo de transformação e de vitória, Deus fala comigo, Deus fala com você. Às vezes pensamos que é o homem que está falando, mas na verdade não é o homem, é Deus que está, sabe, bramando aos nossos ouvidos. Às vezes vem uma pessoa de longe e começa a falar coisas que aquilo que ele está dizendo é para a sua vida, e você
não está percebendo. Às vezes você vai em algum lugar, um supermercado, um banco ou algum lugar, e ali alguém começa a falar alguma coisa, talvez conversar com outra pessoa, e naquele momento Deus está usando aquela pessoa para falar com você, mas você está achando que não. Então, deixa eu te falar uma coisa. Esteja sempre atento àquilo que Deus está falando e quer falar com você. Amém? Então, se você veio aqui nesta noite, é porque Deus quer te ensinar algo, é porque Deus quer falar com você alguma coisa específica hoje. Amém? Então, receba essa palavra, querido. Algo interessante é que Deus chama a gente pelo nome. Deus chamou Samuel, né? Samuel. Mas Deus, se você ler a Bíblia, você vai ver que quantas pessoas Deus chamou pelo nome. Deus chamou Adão pelo nome. Adão, Adão, onde tu estás, Adão? Deus chamou Adão, Deus chamou Noé, Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés, Deus chamou Saulo, Deus chamou Maria, Deus chamou tantas pessoas na Bíblia. Da mesma forma, querido, quando a Bíblia fala que Deus chama pelo nome, é porque Deus tem um propósito específico na sua vida. Quando fala que Deus chama pelo nome, é porque Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe da sua vida, aquilo que você está vivendo, a sua circunstância. Eu ainda criança, eu me lembro que eu ouvia a voz audível me chamando meu nome, e me chamou 3 vezes, né, como se fosse a história de Samuel. E eu corri lá, parecia que era a voz do meu pai, só que cheguei lá, não tinha ninguém, e eu lembrei, meu pai está viajando, não é ele. E eu não entendia. Mas Deus chama a gente pelo nome sim, querido. Pode ter certeza disso. Que em algum momento Deus vai falar o seu nome, Deus vai sussurrar o seu nome. Agora, a palavra de Deus, ela também é muito específica em algumas áreas das nossas vidas. Por exemplo, Deus fala conosco na sua vida familiar, Deus fala conosco na sua vida financeira, Deus fala conosco na sua vida ministerial, Deus fala na sua vida em diversas áreas. A pergunta é: em que área Deus tem falado na sua vida? Deus tem falado na sua vida financeira? Deus tem falado na sua vida espiritual? Deus tem falado na sua vida ministerial? E como você corresponde a essa voz que fala com você? Quando Deus quis então construir uma arca, Ele falou com Noé. Quando Deus quis construir um tabernáculo, Deus falou com Moisés. A Bíblia diz que quando Deus quis então construir um templo para si, Ele falou com Davi e Salomão. Quando Deus quis expandir o evangelho para os gentios, Deus falou com Paulo, chamou, escolheu, falou diretamente com ele. Da mesma forma hoje, querido, Deus fala comigo e com você, para que nós façamos a diferença, para que nós nos levantemos e erguemos as nossas vidas, as nossas mãos, erguemos, a nossa cabeça e façamos como Noé, edificar uma grande obra que venha trazer salvação, a edificação da igreja. O que é a edificação da igreja? É você viver a palavra, é você entender que o reino de Deus, ele vai muito mais além do que palavras, ele vai através de ações, ele vai através, edificar a igreja, não é apenas um reunir de pessoas, mas é você transmitir a palavra de Deus, esse amor de Deus, ganhando almas, ganhando vidas, fortalecendo vidas, ajudando o seu irmão que às vezes está fraco na fé, você levar uma palavra de ânimo para ele.
Então edificar a igreja é responsabilidade nossa, é responsabilidade de todos nós, amém? E eu creio que Deus um dia falou com você, e hoje Ele continua a falar. Eu ouvi Deus lá no passado, hoje eu já não ouço mais a Deus. Ei, você que é filho de Deus, como todos já aceitaram Jesus, conhecem, são filhos de Deus, eu tenho certeza que Deus está falando com você continuamente, amém? Então, tenha a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. A minha oração desse dia para a sua vida é essa: que você tenha essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de perceber Deus falando ao seu coração, porque a Bíblia diz que o que Deus tem para nós são pensamentos de paz, de vitória, de alegria. Então, se Deus Ele fala com você, Ele está pensando no seu melhor. Deus não está pensando no seu pior, muito pelo contrário. Deus quer que você, como diz aqui, que você tenha uma vida em abundância. Deus quer que você viva o melhor desta terra. Então, querido, busque essa sensibilidade de ouvir Deus falar com você. Deus falou com Noé para ele construir a arca, e depois Deus falou com Noé para ele entrar na arca. E depois que as águas baixaram, Deus falou com Noé para ele sair da arca. E em todo o tempo Deus estava falando com Noé. Mas, veja bem, o primeiro capítulo ali na história de Noé é Deus falando. Vamos aqui para o próximo capítulo na vida de Noé. O próximo capítulo de Noé, olha só, capítulo 8, versículo 1. Põe para nós, por favor. Capítulo 8, 1 de Gênesis. Gênesis capítulo 8, verso 1. Olha só. O próximo capítulo na vida de Noé. Lembrou-se Deus de Noé. Olha só. Lembrou-se Deus. Repita comigo assim: Deus fala e Deus lembra. Então entenda isso, querido. Deus falou com você, Ele não vai esquecer jamais do que Ele falou. Talvez eu falei alguma coisa com você, eu posso até esquecer. Deus não esquece. O homem pode esquecer, Deus jamais vai esquecer. Deus não sofre de amnésia, de esquecer das coisas. Ele lembra de tudo. Então o próximo capítulo aqui é esse: Deus se lembra. Havia se passado 150 dias, já que o dilúvio já havia cobrido a face da terra, as águas haviam cobrido a terra, todos os seres viventes haviam já morrido, apenas os que estavam vivos estavam dentro da arca. E passados então 150 dias, Deus se lembrou de Noé. Então, vejamos que Deus, aqui tem uma revelação profunda, uma revelação muito grande, que para mim e para você, esse lembrar de Deus, quer dizer que Deus não se esquece de você. Porque às vezes você vai conversar com pessoas, as pessoas falam: parece que Deus se esqueceu de mim, parece que eu oro, eu busco, eu oferto, eu dizimo, e nada. Parece que Deus se esqueceu de mim. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus, Ele jamais se esquece de você. Assim como Deus não esqueceu lá de Noé. E a Bíblia diz: e lembrou-se Deus de Noé. A Bíblia mostra alguns exemplos, tem vários exemplos da Bíblia, quando Deus fala com as pessoas e Deus se lembra das ações. Mas eu quero citar um exemplo aqui. Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 20. A Bíblia nos fala da história do rei Ezequias. Projeta para nós, por favor. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Quero ler até o 6. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal,
E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos dos reis da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, o meu servo. Então aqui fala da história do rei Ezequias, que naqueles dias o rei Ezequias ele estava com uma enfermidade que era para a morte. Alguns historiadores falam que Ezequias estava com câncer, mas nada comprovado. Porém, a enfermidade dele era para a morte. Não que Deus não, né? Deus é o Deus do impossível. Deus, né? Quantas pessoas nós temos aí visto Deus curar dessa enfermidade? Mas ali é tremendo essa história, que Deus manda o profeta Isaías ir até Ezequias. Olha, Deus mandou te dizer o seguinte: arruma a tua casa, organiza tudo certinho, prepara o teu velório aí, misericórdia, hein, que você vai morrer. E a Bíblia fala que o rei Ezequias falou: mas Deus. E aí vem a oração do rei Ezequias: Deus, lembra-te de mim, que andei na tua presença, que fui fiel ao Senhor. E foi falando. E naquele momento Deus então ouve a oração de Ezequias. Olha só, querido, não só a importância da oração, mas a importância de você também entender que quem anda na presença do Senhor, ele vai ser lembrado pelas promessas que Deus fez na vida dele. E aí a Bíblia diz, em outras versões fala que Isaías já estava indo embora, e antes dele sair do palácio, Deus fala: Isaías, volta lá. Volta lá. Tipo assim, né? Vai lá consolar o meu servo, vai lá dar uma notícia boa para ele. Fala para ele que eu vou curar ele, e que ainda vou acrescentar mais 15 anos na vida dele, e que vou livrar ele dos inimigos. E aí Isaías, profeta, volta lá e anuncia e fala com ele: querido, olha só, Deus não esqueceu do rei Ezequias. Deus não esqueceu das suas promessas. Deus, ele também não esquece de mim, nem de você, meu irmão. Da mesma forma. E é interessante entender que, se na antiga aliança, lá antes do Senhor Jesus vir, na antiga aliança, o Senhor, ele se lembrava das obras dos seus filhos, quanto mais hoje, na nova aliança, o Senhor se lembra da obra consumada na cruz por Jesus, e através desta obra de Jesus, ele nos abençoa ainda mais. Então estamos vivendo esses dias, os dias do favor de Deus, da graça de Deus. E nós precisamos entender que Deus, ele se lembra das promessas. Agora, o problema é que muitos dos filhos de Deus esquecem das promessas. Sabia? Porque às vezes a promessa demora 1 ano, demora 2, 3 anos, e aí você esquece e larga para lá. Querido, se Deus falou, se Deus te prometeu,
Se apegue a essa promessa, firmada na palavra do Senhor. Se apegue a ela e aplique fé no seu coração e saiba que ela vai acontecer. Pode ser que não aconteça agora, hoje, mas amanhã pode acontecer. Deus pode te surpreender. E eu profetizo nesta noite que Deus vai te surpreender com sortes de bênçãos poderosas, amém? Então receba, querido, essa palavra em nome de Jesus. Sabe, o Senhor não se esquece de você, da mesma forma que Ele não esquece das promessas. O Senhor não esquece dos seus esforços. O Senhor não vai esquecer do trabalho, da sua dedicação, sabe, da sua consagração. Tudo está na memória de Deus. Quantas vezes você se dedicou, se esforçou para fazer a obra de Deus? Você se dedicou, sabe, em estudar a palavra, ou você se dedicou a fazer um curso na igreja? Quantas vezes você se dedicou ali, se empenhando na célula? Quantas vezes você se esforçou para ir aos treinamentos, nas conferências? Deus lembra, querido. Deus lembra de tudo. Quantas vezes você renunciou o seu tempo para visitar alguém, para discipular alguém, para pastorear alguém, para cuidar de alguém? Tudo isso está na memória de Deus e Deus se lembra disso. E Deus tem se agradado de você por causa dessas coisas também. Deus não esqueceu de você. Aquela promessa que Ele liberou sobre a sua vida há anos, Ele ainda lembra. O que eu quero que você entenda, querido, é que o Senhor, Ele jamais vai esquecer de você. Ele jamais vai esquecer das promessas que Ele tem para você. E como fiz de manhã, quero fazer aqui agora, o texto que nós lemos lá, Gênesis capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus de Noé. E hoje eu quero falar que é uma noite profética na sua vida. Nós vamos falar que lembrou-se Deus de, e você fala o seu nome. Combinado? Então vamos lá, todos juntos. Lembrou-se Deus de Gilberto. Mais uma vez para fortalecer, vamos todos juntos. Lembrou-se Deus de Gilberto. Aleluia! Querido, Deus, Ele não esquece de você. Então ouça Deus dizendo para você hoje: filho, filha, eu me lembro de você. Cada oferta que você ofertou, cada dízimo que você devolveu, sabe, cada doação que você fez, cada alimento que você doou para formar uma cesta, cada pessoa que você ajudou, que você socorreu, Deus diz: eu me lembro. Nada será esquecido por Deus. Se você fez para o homem pode até não se lembrar depois de algum tempo. Agora, se você fez para Deus, jamais isso será esquecido. Então fica a dica: quando você for fazer algo, querido, faça para Deus, não para os homens. Porque para os homens vai esquecer, mas para Deus, Deus não vai esquecer. E você vai ser honrado por isso. Saiba de uma coisa: o Senhor vai te honrar por tudo isso. E vamos correr um pouco aqui com a palavra, né? Então Deus, lá inicialmente no capítulo que nós lemos 7, Deus fala com Noé. Logo na sequência, né, no próximo capítulo, Deus se lembra de Noé. E agora no próximo capítulo, que é o capítulo 9, põe para nós versículo 1, capítulo 9 de Gênesis, verso 1. Abençoou Deus a Noé. Então, o próximo capítulo, que é a bênção de Deus, é Deus abençoando Noé, é Deus abençoando a sua vida. Você sabe o que é uma pessoa abençoada? Você sabe
O que é Deus colocar as mãos sobre alguém e dizer: eu, Senhor, eu te abençoo? Isso quer dizer, querido, que se Deus abençoar, pode vir o que for, que nada poderá amaldiçoar a sua vida. O que Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. Então, se Deus liberou a bênção sobre a sua vida, está abençoado e pronto. Você precisa se apropriar dessas bênçãos de Deus. Certa vez, nós até citamos antes, o profeta Balaão, ele foi contratado pelo rei Balaque, para que ele profetizasse contra o povo de Israel. Se você ler Números capítulo 22, 23, você vai ler essa história. E aí Balaão, ele vai lá para ouvir de Deus, para liberar a palavra, e ele foi para liberar a palavra de maldição. Mas quando ele chega lá e ouve de Deus, ele não consegue liberar a palavra de maldição, ele só libera a palavra de bênçãos. E Balaque fica contrariado com isso, e por 3 vezes, em lugares diferentes, Balaão faz isso, e aí ele fala o seguinte: olha, não tem jeito, o que Deus abençoou não tem como amaldiçoar. Projeta para nós aí, só para a gente firmar esse versículo. Números 23, verso 8. Livro de Números, verso 23, verso 8. Balaão dizendo: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? E ele fala: não tem jeito de amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. E eu olho para você que está aqui nessa noite, que Deus só vejo pessoas abençoadas, amém? Aleluia. E aqui, uma pessoa abençoada por Deus é alguém que tem o favor aonde quer que ele chegue. Aonde você chega, as portas se abrem. Aonde você chega, as coisas acontecem, são resolvidas, porque você tem a bênção de Deus sobre você. Como eu falei, essa é uma noite profética, e eu profetizo na sua vida, querido. Aonde você colocar as mãos, abençoado será. Onde você pôr as mãos, vai prosperar. Onde você chegar, chegará a bênção de Deus, chegará a solução, chegará a resposta, porque em você está a bênção de Deus, amém? Aleluia. Diga comigo: eu sou abençoado. Aleluia. Quando Deus decide abençoar alguém, essa pessoa pode morar no deserto, e mesmo assim, lá no deserto vai florescer, querido. Eu me lembro de um testemunho que o bispo contou há uns anos atrás, né? Pastor Jairo. E ele falando, numa cidade do interior, eu não sei se eram 2 irmãos, eram 2 vizinhos. Os 2 plantaram lá, se eu não me engano foi feijão. Eu acho que foi feijão mesmo. Os 2 plantaram feijão. E eram terrenos vizinhos um do outro. Um servia a Deus e o outro não. O que servia a Deus, a plantação dele prosperou, deu frutos. E o que não servia a Deus, infelizmente, não prosperou. A plantação dele não foi para frente. E a pessoa ficou: mas como? É a mesma terra, é a mesma semente, usamos os mesmos produtos, e o resultado foi diferente. Isso fala, querido, a Bíblia diz, e outra vez, nós veremos a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então, se você serve a Deus, você já é abençoado. Então, entenda isso, querido. O sobrenatural acontece, o favor de Deus acontece. E as pessoas vão olhar para você daqui a um tempo
né? E vão falar: uau, mas como? Essa pessoa, ela está prosperando. Vai olhar para você e falar: uau, que família abençoada. Os negócios dela sempre dão certo. O que ela coloca a mão prospera, porque ela tem a bênção de Deus. Quando Deus decide abençoar, mesmo que estejamos vivendo circunstâncias adversas, as coisas começam a virar ao nosso favor. É como nós falamos: se você estiver em lugar deserto, mesmo assim naquele lugar Deus faz você prosperar. É como se você abrisse um negócio, uma empresa, e uma pessoa também abrisse também uma empresa, um negócio do mesmo ramo, no mesmo segmento, na mesma região que você. Mas você serve a Deus e aquela pessoa não serve a Deus. Você vai ver a diferença. E se você realmente é a pessoa que anda com Deus, que tem sensibilidade para ouvir de Deus, que você é temente a Deus, você é fiel a Deus, pode ter certeza que o seu negócio vai prosperar, vai crescer. E as pessoas vão ver a diferença. Falam: mas é diferente mesmo, né? E é diferente. Começa a observar isso, você vai ver que as pessoas que servem a Deus, as pessoas que realmente buscam a Deus, que andam com Deus, têm intimidade com Deus, onde elas chegam, onde elas colocam as mãos, é abençoado. Deus opera, Deus traz resposta. Então, Deus fala, Deus lembra e Deus abençoa, amém? Aleluia. Quero ler mais um versículo aqui, para a gente já caminhar para o final. Livro de Números, capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? E aqui a Bíblia está dizendo algo poderoso a respeito do nosso Deus, né? Diz que Deus não é homem, e Deus realmente não é homem. E se Deus não é homem, a Bíblia diz então que eu, o Senhor, não mudo, né? Lá em Malaquias, se não me engano, 3,6. Eu, o Senhor, não mudo, ou seja, Deus é o Senhor soberano, que está acima de todas as coisas, tem o poder, o controle, a soberania de tudo. Então Deus não é homem. E se Deus não é homem, né, Deus não se estressa, querido. Pode falar com Deus, pode ir para a presença de Deus, não vai se estressar com você, né? Pode reclamar para Deus, né? O que é reclamar, né? É clamar novamente. Pode insistir diante de Deus, que Ele não vai se estressar com você. Muito pelo contrário, Ele vai trazer a resposta, a solução, sabe? Ele vai te abençoar. Deus não é homem, e se Deus não é homem, Ele não depende de salário, Deus não depende de dinheiro, como o nosso querido irmão falou, porque Ele é o Senhor, dono de todas as coisas. Amém? E se Deus também não é homem, Ele não depende de ninguém. Nós somos dependentes um do outro. Até os mais ricos dependem dos trabalhadores, né, da sua empresa, porque se eles não trabalharem, o produto dele não vai. Então, o homem depende do homem, mas Deus, Ele não depende do homem. Deus não depende de ninguém para te abençoar, querido, porque Ele é Deus. E se Ele decidiu te abençoar, pronto, Ele vai te abençoar. Então apenas se posicione para receber a bênção de Deus. Ele abençoou você e ninguém pode amaldiçoar, ou seja, ninguém pode revogar. Nem o diabo pode ir lá e falar: Deus, o Senhor abençoou, mas tira aquela bênção. Ele não merece isso. Vamos imaginar, né? O diabo indo para a presença de Deus e falar a seu respeito, falar: Deus, o Senhor abençoou ela, mas ela não merece.
Mas Deus falou assim: realmente ele não merece, mas eu sou o Senhor, eu abençoo, eu quero abençoar e pronto. Entendeu? É simples dessa forma. Deus decidiu abençoar os seus, e Ele abençoa mesmo. E se Deus já te deu, ninguém pode tirar aquilo que Ele já te deu. Então, querido, minha querida, você veio aqui nesta noite para ouvir de Deus, falar ao seu coração que Ele tem grandes coisas para a sua vida, e que você precisa ouvir dEle, entender que Ele não esqueceu de você, entender que a bênção está liberada sobre a sua vida. Amém? Coloque-se de pé, eu quero chamar o pessoal do louvor para nos ajudar aqui. Então, meu irmão, minha irmã, hoje é dia de você lembrar-se das promessas, sabe, que Deus fez a você, e que baseado nessas promessas, você precisa aplicar fé para receber essas bênçãos na sua vida. Então hoje é dia de você relembrar quais promessas Deus falou a seu respeito, falou a você. Se Deus falou algo com você, Ele não vai esquecer. E se Deus falou e lembra, é inevitavelmente Ele vai abençoar. Assim como fez com Noé. Deus falou, depois Deus lembrou, depois abençoou. E constantemente estamos ouvindo a voz de Deus, constantemente, sabe, estamos entendendo que Deus não esqueceu de nós, Ele se lembra, e que a bênção está aí para nós. Eu não sei qual capítulo você está vivendo hoje, baseado aqui nessa história de Noé, mas eu sei que Deus, o que Deus tem preparado para você, queridos, são coisas grandes. Deus preparou para vocês coisas poderosas. Então entenda isso. Que nesta noite você possa ouvir a voz do Senhor. Que nesta noite você possa entender que Ele te ama mais do que tudo. Que você é o bem mais precioso que Deus tem. E Ele não se esqueceu de você, meu irmão, minha irmã. Deus ouviu a oração de Ezequias, ouviu as lágrimas dele. Da mesma forma, Deus vê o seu clamor, e Deus traz a resposta. Feche seus olhos, deixa eu orar por você nessa hora. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, Pai, a favor deste homem, desta mulher, Pai, que tem andado na Tua presença. Meu Deus, que esta vida, Senhor, ela tenha ainda mais sensibilidade de ouvir a Tua voz, de perceber que o Senhor está ao lado dela, que o Senhor não esqueceu das promessas que o Senhor fez a ela, que ela não está esquecida no tempo. Meu Deus, e que nesta noite o Senhor libere a bênção do Senhor na vida, ó Pai, desta pessoa, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus estudos, em tudo que ela tem colocado as mãos, ó Pai, venha prosperar. Eu quero declarar, ó Deus, sobre a vida de cada um aqui, Senhor, o Teu favor, a Tua graça, que o Senhor alcance cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus.